Irmãos, último domingo do Advento, nós vamos ler a passagem do profeta Miqueias, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Irmãos, a profecia de Miqueias sobre o nascimento do Messias, nascimento do Cristo, não é apenas a sua passagem mais conhecida, é a passagem mais conhecida do livro, mas também é a promessa central do livro do profeta. Em primeiro lugar, nós temos a estrutura do livro. Miqueias consiste de 2 oráculos de julgamento contra Israel, no início e no final do livro, e logo no meio tem a profecia de esperança ao povo de Israel, o oráculo da salvação. Então a profecia sobre um Salvador, oriundo de Belém Efrata, é a promessa mais importante do oráculo da salvação e assim ocupa o cerne teológico do livro do profeta Miqueias. Vejam, sempre na Bíblia, quando Deus traz o juízo, em meio ao juízo ele se preocupa em deixar a marca da esperança. No livro do profeta, entre um juízo e outro, aqui no capítulo 5, ele anuncia que, a despeito daquela situação adversa que Israel vivia, de Belém Efrata viria o seu Salvador. Em segundo lugar, o profeta oferece aqui a solução para o principal problema contra o qual ele vem pregando em Israel, a saber, a corrupção social vivida naquele contexto e em grande parte por uma liderança corrupta e infiel. Terras apropriadas de forma ilegítima, práticas comerciais fraudulentas, uma vida familiar e comunitária completamente degenerada e desregrada, tudo isso sob conivência de uma liderança política e religiosa amplamente corrupta. Ou seja, Israel estava num cenário de caos, de ampla corrupção. E vejam, não corrupção estritamente da liderança, e a gente tem essa tendência, de achar que os nossos problemas são devidos àqueles que lideram a nossa igreja, o nosso país, e ignoramos a parcela de culpa que nós temos no contexto social em que vivemos. As nossas lideranças são, em grande parte, reflexo da nossa sociedade. E a resposta de Deus é que, versículo 2, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Em terceiro lugar, essa profecia sobre o nascimento do Messias em Belém é a mais notável das previsões de Miqueias, porque ele prevê, vejam que interessante, ele prevê o nascimento do Messias de Belém Efrata com 700 anos de antecedência. E aqui os estudiosos críticos sempre dão um jeito de desqualificar a autoridade bíblica, sugerindo que uma profecia como essa jamais poderia ter sido dada de antemão e com tamanha previsão. No entanto, a gente tem diversos textos, manuscritos antigos do livro de Miqueias que antecedem o próprio período de Cristo que contém essa profecia. E essa profecia era tão conhecida à época que quando o rei Herodes procurou descobrir o local do nascimento do Salvador, para executar todos os bebês nascidos de até 2 anos, seus estudiosos da monarquia não pensaram 2 vezes e lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, citando Miqueias: mas tu, Belém da terra de Judá,
de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo, diz o evangelista Mateus no capítulo 2, com as suas próprias palavras, mas citando o livro de Miqueias. Então essa era uma profecia de 7 séculos antes de Cristo, amplamente conhecida e cumprida com uma extraordinária previsão. Mais um argumento a favor da fidelidade e confiabilidade desse livro sagrado que temos em nossas mãos. Essa profecia do nascimento de Jesus Cristo, o Rei Salvador de Israel, é a mensagem principal que Deus deu a Miqueias para a esperança de seu povo. Mas ela é mais do que uma mera predição, é mais do que uma mera previsão. É um sermão, um breve sermão, que esboça as características principais da vinda do Salvador e do desdobramento do plano misterioso de Deus para a história, centrado na vitória do Rei verdadeiro Jesus Cristo. E aponta também um caminho para a nossa esperança, um modelo de acordo com o qual a esperança do crente deve se pautar. Em primeiro lugar, nós vemos que essa esperança, ela vem de um local inesperado. Miqueias anuncia essa profecia no contexto de uma situação desoladora em Jerusalém, por volta do século VII a.C. O Império Assírio havia assolado a região e, apesar de Deus ter salvado milagrosamente a cidade, Jerusalém precisava lidar com a triste realidade da corrupção e de uma liderança ineficiente. No capítulo 4, Miqueias prometeu um futuro de força e glória num reino reavivado. Ele chamou o seu povo para que olhasse para aquele dia, no capítulo 5, versículo 10, aquele dia vindouro. Mas, em meio ao juízo, em meio à desordem, o profeta anuncia que viria a esperança. Mas onde deveriam eles procurar essa esperança? Onde devemos nós procurar essa esperança? E aqui, eu acho que o ponto mais relevante e que certamente confronta imediatamente a todos nós, assim como confrontava o povo de Israel, é que no fundo, muitas vezes nós não temos verdadeira esperança em Deus. Nós ignoramos a sua onipotência, a sua capacidade de realizar milagres e de intervir de modo inesperado. De modo que a gente vê a situação desoladora do mundo, 2 anos enfrentando uma pandemia interminável, mortos por todos os lados, falência, quebra-quebra econômico. E aí, e eu falo isso principalmente para mim, né? A gente começa a eleger culpados e eleger pretensas soluções. E geralmente essas soluções nas quais a gente deposita a nossa esperança são soluções estritamente seculares, materialistas. A nossa solução está na próxima eleição. A nossa solução está na ONU. A nossa solução está na derrocada da China, na morte do ditador chinês. E a gente não consegue ter fé suficiente em Deus para saber que, apesar de um cenário desolador, apesar de nós não vermos solução, Ele é capaz de trazer solução dos lugares mais inesperados. Então o profeta aqui contraria as expectativas do povo de Israel e contraria as expectativas de todos nós. As pessoas não deveriam olhar para os lugares altos de privilégio e poder, mas para uma pequena e insignificante cidade da região rural. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ao dizer que Belém era pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, Miqueias faz uma afirmação aqui sobre a sua insignificância política
e militar. O termo milhares se refere às unidades básicas do exército israelita que cada clã era obrigado a fornecer quando a sua tribo ia à guerra. Belém era tão insignificante que não era capaz de recrutar tamanha força, portanto, não era nem sequer considerado um clã. Belém era uma cidade pouco relevante, não era, portanto, uma cidade da qual se poderia esperar salvação. Eu lembro aqui de uma ocasião em que a gente estava um pessoal aqui na cozinha da nossa igreja, conversando sobre política. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar sobre política, né? Gasto mais tempo do que deveria com essas coisas. E quando a gente se envolve muito nesses debates acalorados sobre política, etc. e tal, a gente tem uma tendência não só a eleger bodes expiatórios, mas criar esperanças materialistas, como eu falei, num determinado partido, um determinado político, uma determinada lei para resolver os problemas da humanidade. E aí a gente discutia aqui sobre a China. A China é um império que cresce cada vez mais, é uma ditadura totalitária, tem campo de concentração, tudo isso, e isso, quando você para ler, isso às vezes gera um terror, gera um medo. E se a China dominar o mundo, o que seria de nós? E aí o Jefferson, cadê o Jefferson? Estava aqui, eu acho que saiu. Está aqui embaixo. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, e é uma coisa óbvia, não é nenhuma novidade, só que a gente esquece. Ele falou o seguinte: a única solução para o avanço da China é um avivamento na China. Aí eu fiquei assim, é óbvio, é óbvio. E a gente fica aqui, não, porque o governo americano tem que embargar a economia chinesa, a gente fica naquela ansiedade, naquele desespero, e a gente ignora que muitas vezes Deus traz esperanças de lugares que a gente nem sequer imagina. E ele já fez isso uma vez na história, no século IV, quando converteu o imperador mais poderoso do mundo, Constantino, 312 depois de Cristo. E se Deus estiver usando todo esse contexto caótico para converter Xi Jinping, por exemplo, ele pode fazer, por mais que a gente não creia. Então veja, eu estou falando divagando aqui porque, de fato, quando a gente se prende muito às coisas desse mundo, a gente esquece que a gente serve a um Deus que é onipotente e cujo histórico de realização... Veja, você não precisa nem ter muita fé, não. É só você olhar o histórico de realização de Deus. E de onde ele já trouxe esperança para a humanidade. Ele ergueu um rei que era um rapaz franzino, Davi, fraquinho, né? O povo de Israel precisava de alguém para enfrentar Golias, e aí, né, as pessoas mundanas pensando, vou chamar o Rafael, né, que é forte, marombeiro. Jessé, pai de Davi, traz os seus filhos, apresenta para Samuel, e Deus fala, não é nenhum desses fortões marombeiros, eu quero aquele, o fraquinho. E por meio de alguém frágil, ele traz esperança para Israel. E ele mais uma vez vai fazer isso pelo novo Davi, que é Cristo, que nasce em Belém Efrata, de uma família comum, de uma mulher comum, de um pai comum. A gente esperaria que Jesus nascesse numa família de imperadores que dominavam o mundo. Não, nasce numa família comum, numa manjedoura, alguém que, a olhos humanos, se Cristo entrasse aqui, para você olhar e falar, ele está mal vestido, e a gente não veria a realidade por trás, porque é assim que a gente age muitas vezes, como Israel, e não vê, é incapaz de realmente ter fé, e acreditar que, apesar das circunstâncias, Deus pode realizar o milagre que lhe aprouver. Belém já havia exercido um papel proeminente na história de Israel, apesar de sua insignificância política, a sua insignificância militar. A história de amor de Ruth, a moabita fiel, com Boaz, seu redentor, ocorreu em Belém. E mais importante ainda,
Belém era a cidade natal do descendente de Ruth e Boaz, o rei Davi, como eu já falei aqui. Então, apesar da sua insignificância, Deus já havia usado aquela cidade que ninguém dava nada como um meio do qual ele traria salvação e a sua graça. Então, essa profecia de Miqueias nos apresenta diversas lições. A primeira é que o caminho da salvação de Deus, muitas vezes, quase sempre, talvez, é contrário às expectativas dos homens. Como eu disse, Jessé trouxe 7 filhos de aparência ótima, mas o pequeno Davi ele não trouxe. E é aquele pequeno Davi que Deus escolheu. Deus, ele contraria as nossas expectativas, e por mais que a gente não veja solução para o mundo, por mais que a gente tema a China, a Coreia do Norte, o possível governante que vai vencer as eleições em outubro do ano que vem, Deus, ele pode, e ele, ao longo da história, traz esperança de lugares inesperados. Uma segunda lição é que Deus tem prazer de usar instrumentos improváveis para melhor manifestar a sua glória. Um novo rei não sairia de um lugar tão provável quanto Jerusalém, mas da pequena e fiel Belém. Isso mostra que a grandeza futura de Israel não depende de um grande rei humano. A grandeza da igreja não depende de um grande rei, de um grande bispo, de um grande patriarca humano, mas sim da intervenção divina para gerar grandeza a partir do nada, de onde ninguém espera. O maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nasceu em berço de ouro, mas nasceu num lugar inesperado, no qual, se o víssemos, provavelmente não daríamos nada. Paulo afirmou que o mesmo acontecia com a igreja primitiva, que Deus usou para virar o mundo inteiro de ponta cabeça. Em 1 Coríntios... Opa! Tá difícil. Acho que agora foi. Tá dando para ouvir? Eu vou ficar aqui aqui, tá bom? Dá para ouvir daqui mesmo? Então, maravilha. 1 Coríntios 1, 26. Se o som estiver ruim, alguém sinaliza aí. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E se a gente olha para a maior parte das nossas igrejas, as nossas igrejas são compostas de gente humilde que teve a vida restaurada, renovada, por meio de um encontro com Deus vivo, e que hoje, sem que ninguém veja, sem que nenhum político, sem que nenhum de nós veja, agora eu estou tentando falar baixo, né? Exerce diferença a partir de um encontro com Cristo. Em terceiro lugar, Miqueias mostra que a esperança verdadeira dos cristãos é a graça soberana de Deus. A última coisa que poderíamos dizer sobre o rei Davi é que ele era um self-made man, um homem que fez a si mesmo. Não, Davi foi um homem construído e levantado pelo poder de Deus. Apenas pela decisão soberana de Deus e por meio da obra poderosa da graça de Deus é que um menino pastor conseguiu fazer tudo o que Davi fez. O atributo mais importante de Davi foi a fé na grandeza e no poder de Deus. Miqueias dá a entender que isso vale para todo o povo de Deus. É esse espírito de Davi, e por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, que nós devemos emular. Da mesma forma, a única maneira
de a pequena cidade de Belém vir a dominar a história do mundo era por meio da graça soberana de Deus. O mesmo valeria para o maior dos filhos de Belém, Jesus Cristo, o Salvador prometido por Miqueias. Essa era a mensagem de Miqueias para a sua geração aflita, desesperançosa, tal como muitos de nós no contexto em que vivemos. Que esperança havia de escaparem de suas dificuldades? Eles estavam procurando alguma estratégia, algum compromisso, alguma aliança terrena que lhes permitisse sobreviver e subsistir. Mas Miqueias responde a eles: lembrem-se da pequena Belém, lembrem-se da insignificante Belém, lembrem-se do pequeno Davi, de onde Cristo, Deus, levantou um rei. E sigam o exemplo dele. Ele confiou no poder de Deus e prevaleceu. A história testifica que os caminhos humanos para a grandiosidade, a grandeza, muitas vezes terminam em derrota e humilhação. A soberba precede a ruína. Enquanto os caminhos de Deus levam para o triunfo e a subsistência por toda a eternidade. O império assírio que subjugava Israel, onde se encontra? Caiu. O império babilônico caiu. O império romano, o império otomano, o califado abássida, tudo caiu. Um dia cairá também o império chinês, o império norte-americano. No entanto, a igreja de Jesus Cristo permaneceu ao longo da história e certamente permanecerá por toda a eternidade. E é isso que nós devemos ter olhos para ver. Olhos para ver que isso aqui, o corpo de Cristo, é maior do que qualquer império humano. Tão maior que já deu provas na história. A igreja continuou. Os maiores impérios do mundo, maiores do que os impérios atuais, que a gente acha inquebrantáveis, caíram e a igreja permanece. Os cristãos triunfam não por conta da sua própria força, mas porque Deus lhes providenciou um Salvador poderoso. E essa era a boa nova, a boa notícia que Miqueias trazia à sua geração. No versículo 2 ele diz: suas origens, preste atenção nisso, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De Belém sairá um Salvador grande em sua pessoa, em seu chamado, em seu ministério e em sua salvação. Esse Salvador prometido é grande em sua pessoa. As palavras traduzidas como desde os tempos antigos são usadas na Bíblia para se referir à eternidade de Deus. Em Deuteronômio 33, 27, por exemplo, diz lá: o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os teus braços eternos. Mesma palavra. Vejam o que Miqueias está dizendo aqui. Ele está afirmando a pré-eternidade daquele que viria. Ele está dizendo que o Messias não ia ser um guerreiro, mas seria alguém que já existia de toda a eternidade. Então vejam que aqui no meio desse versículo já há uma insinuação da divindade do Messias, aqui no Antigo Testamento. O Salvador prometido também é grande em seu chamado. Ele virá, não em primeira linha para o bem do seu povo, para o bem da igreja, para o bem de Israel, mas para o bem de Deus. De ti me sairá, diz Deus. Aqui está aquele que vem para realizar, não o meu propósito, o nosso propósito, mas o propósito de Deus na história. Ele é, nas palavras de Isaías, o servo do Senhor. Nas suas próprias palavras, nas próprias palavras de Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem uma frase de um famoso comentarista bíblico
que eu li há muitos anos, eu guardei na memória, que ele fala o seguinte: aprove a Deus entrelaçar os seus interesses com os nossos. De modo que quando nós buscamos os seus interesses, nós estamos buscando os nossos também. Mas quando nós buscamos os nossos interesses, nós não buscamos nenhum nem outro. Isso quer dizer o seguinte: a raiz da alegria, do gozo, nesta vida e na próxima, não se encontra no hedonismo, não se encontra na farofa lá daquela influenciadora. Não, isso traz vazio, isso traz depressão, porque quando o homem só se volta para si mesmo, o homem não é eterno, e a sua satisfação não pode se pautar naquilo que é passageiro, que é efêmero. C.S. Lewis dizia: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O prazer momentâneo, hedonista, passa e fica o vazio. Mas quando você orienta os seus amores, a sua vida, para fazer a vontade do Pai, de quebra você também se satisfaz, porque você cumpre o propósito para o qual nós fomos designados, para servir a Deus e ao próximo. Além do mais, o Messias prometido seria grande em seu ministério. Miqueias acrescenta, versículo 4: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Jesus acatou essa profecia, ensinando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Diferentemente dos falsos pastores e líderes dos dias de Miqueias e dos dias atuais, líderes corruptos que traíam e oprimiam o povo, o Salvador prometido de Deus cuida de seu rebanho na força do Senhor. De modo que o verdadeiro pastor não é aquele que usa do ministério para engrandecer a si mesmo, mas é aquele que, tal como Cristo, sacrifica-se pelas ovelhas do rebanho que Cristo lhe concedeu. Essa é uma marca do verdadeiro pastor. Se o pastor tem o seu ministério como um meio de engrandecimento a si mesmo, ele é um falso pastor, ele é um falso profeta. Como o pastor Davi, que matou o gigante Golias com uma mão fortalecida por Deus, Jesus veio para derrotar o poder de Satanás e a maldição do pecado sobre nós. Davi, ele enfrentou Golias dizendo: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aqui a gente já vê a fé de Davi, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui a gente vê o espírito que nós devemos seguir também, tal como Davi. A nossa, eu sei que é difícil, e acreditem, eu falo isso principalmente para mim. Acreditem. A nossa tendência de botar expectativa na espada, na guerra, no confronto físico, nos instrumentos humanos. E vejam, isso aqui não é um pretexto também para nos tornarmos inertes, não agirmos e não fazermos aquilo que nos cabe. A gente tem um dever, sim, como cristãos, como marido, como esposa, como pai, como eleitores, tudo isso é importante. Tem que discutir, sim, isso tem seu espaço. Só que na ordem dos amores, a nossa expectativa não pode estar nisso. Porque a gente pode fazer tudo certo e dar errado. E, às vezes, pela graça de Deus, está tudo errado, mas Deus vai, faz um milagre e as coisas dão certo. Então, a nossa expectativa principal não pode estar na espada, mas no nome do Senhor dos Exércitos. E com essa fé é que a gente enfrenta aqueles que afrontam e ameaçam a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu o nosso verdadeiro e maior inimigo, submeteu o seu corpo aos pregos e à cruz
vencendo o pecado na majestade do nome do Senhor. Por fim, o Salvador prometido de Miqueias seria grande em sua salvação. Versículo 4 e 5: e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Essa era a única esperança de Israel, um novo Davi, vindo com a força do Senhor para pastorear seu povo em pastos verdes. Jesus oferecia uma segurança quase inimaginável para os israelitas, a garantia da bênção de Deus, a garantia, a segurança por meio do perdão dos nossos pecados obtido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Caminhando para o final, a profecia de Miqueias responde a muitas perguntas urgentes de sua geração, também da nossa. Quem? Um descendente de Davi. O que? Um rei em Israel. Onde? Belém. Por quê? Para mim, diz Deus. A pergunta é quando? A pergunta que sobra é quando? E aqui a resposta não era tão positiva. Versículo 3 fala o seguinte: por isso os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Deus permitiu a queda de Jerusalém, a destruição do templo, massacres, o exílio. O povo de Deus precisava conhecer o amargo salário do pecado para assim se preparar para o sacrifício e para a vinda de Cristo. Israel precisou morrer para então renascer. Precisou sofrer para, por meio das dores do pecado, valorizar e receber o sacrifício de Cristo. Isso encerrou a primeira fase do maravilhoso plano de Deus para o seu povo, e Miqueias então informa duas características da fase seguinte. Ele afirma, versículo 3: então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e acrescenta: será ele engrandecido até os confins da terra. Essas duas profecias se referem à reunião dos gentios por meio da propagação missionária do Evangelho em todas as nações. Responsabilidade nossa. Esse é o plano de Deus para resgatar o seu povo dos seus inimigos estrangeiros, reunindo os cristãos de todas as nações como membros de uma única família espiritual por meio da fé em Cristo. Os judeus, eles se preocupavam apenas com os seus, apenas com os seus próprios irmãos, que eram os israelitas em cativeiro. Mas Miqueias fala do retorno de seus irmãos, irmãos do Salvador, os irmãos do Messias, incluindo tanto os israelitas perdidos quanto os gentios perdidos. Jesus predisse isso em seu discurso do Bom Pastor: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vejam que a esperança não é só para Israel, mas por meio de Israel, por meio da igreja, Jesus anuncia a salvação ao mundo. Dessa forma, a salvação não pertence somente a nós, mas nós recebemos a salvação para pronunciá-la, para proclamá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao citar a profecia de Miqueias, afirma que, no laço espiritual da fé, a inimizade entre judeus e gentios foi finalmente removida. Em Efésios ele fala: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no nosso meio, a inimizade. Caminhando para a conclusão, como eu falei, a gente tem uma enorme dificuldade de ver a ação de Deus por meio daquilo que é ordinário, por meio daquilo que é comum, por meio daquilo que é trivial. A gente espera a ação de Deus por meio do extraordinário, seja por meio de curas, milagres e o mover do Espírito, por meio da intervenção miraculosa para derrubar as potestades e os impérios deste mundo. Essa é a raiz da heresia ariana.
sobre a qual nosso irmão presbítero Carlos expôs na EBD passada. O arianismo era a heresia que, vendo o homem Jesus Cristo, não conseguia perceber por trás dele o Deus Jesus Cristo. Via o homem, mas não via a realidade mais profunda por trás daquele indivíduo plenamente humano que era Jesus Cristo. Dia após dia, os nossos olhos e a nossa mente são maculados por um resquício de arianismo. E nós não vemos Deus por trás daquilo que é humano. Nós não vemos a ação de Deus por meio daquilo que é humano, por meio daquilo que é trivial. Não vemos o agir de Deus por meio da ação da nossa igreja, que é demasiadamente humana, falha. No labor extenuante da liderança que Deus colocou sobre nós, que nos exorta e instrui na palavra. Não vemos Deus por trás das adversidades que enfrentamos na família, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nós esperamos que Deus venha conduzindo exércitos e agindo de forma extraordinária. Mas não é assim que Deus age ordinariamente. Deus age através do comum. E a gente tem que cuidar com essa mentalidade dos israelitas, que não viram um Salvador porque eles esperavam um guerreiro, um rei, um combatente. E não viram naquele homem, não viram Deus. E Jesus fala isso, né? O que fizerdes para um desses pequeninos, miseráveis, terão feito a mim mesmo. Quando você ajuda um irmão, você está ajudando a Cristo. Ele disse. E a gente não vê Deus nessas coisas triviais. A gente esquece. Isso é resquício de arianismo, não perceber a encarnação verdadeira de Cristo. E quem veio na aula passada, ouviu na internet, lembra da história do Papai Noel, São Nicolau e o herege Ário, por trás dessa raiz da heresia ariana, que anulava a verdadeira e plena divindade de Jesus. São Nicolau era o bispo que no concílio de Nicéia se deparou com Ário e foi lá e lhe deu uma bofetada na cara para ele aprender a parar de ser herege. E o que precisamos, muitas vezes, é de um São Nicolau na nossa vida, para nos dar uma bofetada e nos lembrar que Deus é o Senhor do universo, que Deus que conduz as nossas vidas cotidianas, de que Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das doenças, Ele é o Senhor do Xi Jinping, do Joe Biden, Ele é o Senhor das conspirações, Ele é o Senhor deste universo e tudo está sob o seu controle e sob as suas mãos. Nada foge ao seu controle. E nós cristãos precisamos constantemente dessa bofetada, para que com base nisso nós possamos verdadeiramente sermos sal e luz nesse mundo. A luz que esclarece e mostra a podridão que existe nesse mundo caído, e o sal que não só dá sabor, mas preserva e impede que este mundo alcance a plena putrefação que poderia alcançar se a igreja, corpo de Cristo, não estivesse aqui. Que nós possamos, levando essa bofetada de Nicolau, sermos a bofetada que esse mundo adormecido precisa para acordar também. Não estou falando para você sair batendo em herege, em ímpio, mas que sejamos sal e luz. Assim como nós acordamos, para que a gente possa proclamar a verdade para esse mundo que tanto precisa. E que lembremos que o caminho da salvação de Deus, ele contraria as expectativas humanas. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente esteja desesperançoso, a salvação vem de Belém, Efrata. E que o nosso pastor não precise agir como São Nicolau conosco, né? Que a gente aprenda isso voluntariamente. Lembrem-se da pequena Belém, lembrem-se do pequeno Davi, que confiou no poder de Deus e prevaleceu. Que façamos assim também. Amém?